Salve, salve, meus grandes guerreiros e guerreiras! Vem pra cá que hoje é o primeiro dia, é a primeira live, a live dos 21 dias de desafio focada na Polícia Federal. Eu vou abrir o meu livro, a minha agenda para vocês, eu vou contar tudo o que aconteceu na minha preparação para delegado da Polícia Federal. Vocês vão saber de tudo. Por que o professor Alisson não vai para a Polícia Federal? Como é que ele passou estudando só 40 dias? Eu preciso saber que carga discursiva, eu preciso me preparar com antecedência. O que a Sebrasp mais gosta? Exatamente o que eu vou trazer para você. Nós teremos 21 dias, ou seja, 21 lives para fazer isso. Eu quero saber de você. Vai fazer o concurso para a Polícia Federal? Não é para qualquer um. Você tem que se preparar bem, porque é um concurso sempre disputado. Quem não quer trabalhar na Polícia Federal? Se você fizer para 10 concurseiros que estudam para a polícia, para a segurança pública, se os 10 não afirmaram que irão fazer, pelo menos 9 vão falar: não, eu vou fazer. Em relação a um desafio focado para a Polícia Federal, eu vou compartilhar nessa caminhada com vocês informações importantíssimas para quem vai fazer o concurso, que deve sair ano que vem para o segundo semestre. Porque a Polícia Rodoviária Federal já quer liberar o edital final do ano agora, mas a PF eu acredito que só ano que vem. Mas é um concurso que vai sair. Você já precisa ficar antenado e começar a estudar um planejamento estratégico agora. Não é para deixar para cima da hora, senão vai dar problema, tá? O que acontece? Primeira pergunta: professor, como serão esses 21 dias de live, esses desafios? Nós faremos o seguinte: vamos publicar um calendário que estará de acordo com a minha realidade, certo? Ou seja, o meu plantão que eu faço como delegado de polícia aqui em Santa Catarina e a minha disponibilidade para fazer essas lives com vocês. Então, em tese, vai funcionar assim: 2 dias live, 1 dia sem, 2 com, 1 dia sem, 2 com, 1 dia sem. E o que acontece? Nesse percurso, eu vou compartilhar, sem mimimi, sem segredo, exatamente o que eu fiz para conseguir obter êxito na aprovação em toda a primeira fase do concurso de delegado da Polícia Federal. Então, hoje nós vamos dar início e eu quero falar para vocês o seguinte: tem uma galera que acha que o concurso da PF é um dos concursos mais difíceis. Eu estou aqui para te dizer que isso é uma grande crença que pode limitar o seu desempenho. Eu não estou dizendo que o concurso de delegado da Polícia Federal, de agente, de escrivão não seja difícil. Todo concurso tem um nível de dificuldade, mas se você tiver um estudo direcionado, se você conhecer o perfil da banca, que em tese é Sebrasp, trabalhar em cima disso, com certeza você consegue se preparar com qualidade e estudar para disputar a vaga. Eu me preparei exatamente 42 dias aproximados para delegado da Polícia Federal. Então, assim, esse é o primeiro tema das 21 lives do nosso desafio. Então, como eu fui aprovado para delegado da Polícia Federal? Não tem mimimi, não tem segredo, não tem mágica, não tem milagre, certo? Mas também não adianta você só sentar a bunda na cadeira e estudar. Aí isso daí, na verdade, é uma brincadeira, a gente ouve, né? Tipo um meme, né? Senta a bunda na cadeira, toma vergonha na cara. Não é só isso. Então eu falo como profissional do concurso com vocês, compartilhando meus 20 anos de experiência. O que acontece? Óbvio que se pegar uma pessoa que não tem uma bagagem igual eu tenho, com todo o respeito, não quero ser pretensioso, mas eu tenho que falar isso, que é real. Então, nesses 20 anos eu acumulei informações, acumulei conteúdo, eu desenvolvi um método que eu ensino para vários alunos. Hoje nós temos mais de 1.500 alunos, eu ensino isso para eles. Então eu tenho uma estrutura, eu tenho uma base que, sem dúvida, vocês, quase ninguém tem. Isso é normal. Eu não estou dizendo que você vai passar para a Polícia Federal estudando pelo meu método em 40 dias. Não é isso. Eu,
professor Alisson Rocha, estudei 42 dias e fui aprovado para delegado da Polícia Federal, sim, ok? E eu vou explicar, tá, o que eu fiz para ser aprovado para delegado da Polícia Federal? Muito simples, eu fiz o que eu faço desde as minhas primeiras aprovações. Lembra que eu falei lá nos primórdios de 2008, quando eu passei para investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ainda que eu tenha ficado reprovado no TAF, mas eu fui aprovado no concurso de investigador, eu não fui nomeado. Dei sequência para o concurso de agente penitenciário federal, logo na sequência fui aprovado também para oficial de cartório do Rio de Janeiro, também foi aprovado. Então, assim, várias aprovações, contabilizo um total de 10. Eu fiz sempre uma pesquisa da banca, da Sebrasp, eu peguei aproximadamente umas 32 provas da banca, tá, de carreira jurídica, não foi só de delegado de polícia. Fiz um mapeamento que a gente chama mapa da prova, que na verdade é o edital codificado, separei assunto por assunto, ligado a disciplinas de maior importância. Eu fiz o meu planejamento no seguinte sentido: vou estudar as disciplinas de maior importância na prova, como a título de exemplo, penal, leis extravagantes, penais e processuais penais, processo penal, a parte ali de direito constitucional, direito administrativo, e a partir daí, o que eu vou fazer? Vou me aprofundar ao máximo dentro da perspectiva da banca, sempre trabalhando focado na filosofia da Sebrasp, a antiga SESP. Vou deixar as demais disciplinas que são mais atípicas, né, no nosso cotidiano de estudos de concurseiro. Então, assim, ninguém fica estudando direito previdenciário, em regra. Quem estuda para delegado de polícia não estuda direito previdenciário, não estuda, por exemplo, direito internacional, direito empresarial, às vezes você estuda. Então, essas matérias assim mais isoladas e com uma importância menor para a prova, e quando eu falo importância menor para a prova, é baseado, meu filho, em pesquisa e análise, tá? Não é da boca não, porque se você contar o número de itens que são cobrados em média dessas disciplinas, fica muito abaixo do que é feito na parte de direito, que ali já vai, né, se você pegar só penal, processo penal, leis extravagantes penais, processuais penais, 60% da prova são dessas 3 disciplinas, para delegado da Polícia Federal. Se você pegar direito constitucional e administrativo, já vai para 82%, 83% da prova. Então, muitos trabalham às cegas, estudam às cegas, mergulhados em doutrina, lendo de capa a capa e perdendo tempo, porque não sabe estudar direcionadamente. Esse é o diferencial, não tem segredo, não tem mistério, mas existe método e existe técnica de estudo. E eu, mais uma vez, botei minha técnica de estudos à prova. E não fui só eu que fui aprovado não, tá? Nós tivemos a aprovação também de mais 2 alunos, ok? Que fizeram parte do nosso treinamento, certo? Se eu não me engano, eu não lembro o número exato de alunos que nós tivemos, mas não foram muitos. Eu estava sem tempo, né, na época, eu estava escrevendo o livro para a editora Juspod, eu estava com um prazo já estourado, e assim, eu estava cheio de coisas para fazer, então assim, foi algo bem limitado, tá? Um papo de 10 alunos, alguma coisa assim. Resumindo, o que acontece? A partir daí, eu tinha uma média de 2 horas para estudar diariamente. Eu tentava bater essa meta da melhor forma, porque eu estava muito sobrecarregado. Ainda tinha trabalho também na delegacia, eu estava como delegado titular. Eu assim, não consigo ficar sem fazer uma representação, sem fazer um mandado de busca e apreensão. Eu gosto da atividade, né, na prática de delegado de polícia. Tanto a parte jurídica me encanta bastante, quanto a parte operacional. Então, assim, eu estava bastante sobrecarregado e era o que eu tinha dentro da minha realidade, é o que eu ensino para os meus alunos. Muitos, né, seguidores que chegam com a cabeça cheia de dúvidas em decorrência das informações que eles recebem de pessoas que não tenham tanta experiência. Quantas horas eu devo estudar? Né? Quantas horas eu preciso estudar para passar num concurso desse? Não existe isso. Você tem que trabalhar dentro da sua realidade, você tem que trabalhar dentro das suas limitações.
Não adianta você querer viver a vida do seu vizinho, não adianta você querer ter o cronograma de estudos do seu amiguinho, né? Que ele tem 6 horas para estudar e você tem 2. Você tem que trabalhar dentro da sua realidade, senão você vai se frustrar todo dia e ao invés de dar 1 passo, 2 passos para frente, você vai dar 1, 2 para trás. Vai ficar igual o caranguejo andando para trás. Aí é furado. Eu fiz, óbvio, com a minha experiência, esse planejamento, né? Para mim, dentro da minha realidade, estudava uma média de 2 horas diárias, 42 dias. Resumindo, eu não estava, presta atenção nisso, é muito importante. Eu não planejei fazer a prova de delegado da Polícia Federal porque eu estaria, em tese, realizando um sonho de CDPF. Com todo o carinho e respeito que eu tenho à instituição da Polícia Federal, não era a minha pretensão. Eu queria fazer o concurso, certo? Para testar o que eu ensino, tá? Para atualizar o que eu faço, para fazer uma reciclagem também em relação ao meu conhecimento jurídico. E sem dúvida trabalhar em empatia com meus alunos, me colocar no lugar do aluno. Porque o que eu penso? Isso é a minha forma de trabalhar. Tá? Nas minhas turmas eu faço isso, no geral. Quando você estuda, continua estudando para um concurso, você consegue ficar com o seu raciocínio muito mais aguçado. Você consegue ter uma visão muito melhor do que quando você está afastado. Você consegue acompanhar as tendências, tanto legislativas, jurídicas, principalmente das bancas, muito mais rápido. Você consegue sempre estar lado a lado, porque normalmente as bancas, elas sempre estão trazendo a surpresa. Você avaliando prova, você estudando o perfil da banca, você sempre consegue ficar ali parelho. Isso faz uma diferença muito grande. Então você consegue, com essa atualização, agregar valor para o que você ensina. Então o que eu ensino? Tá? Como regra, eu ensino os meus alunos a estudarem com metodologia. Então assim, isso eu estou fazendo o quê? Agregando valor para o que eles estão fazendo. Eu acho isso assim, um mínimo. Todo profissional, tá, hoje do mercado que se preze, ele tinha, assim, sendo muito sincero, tinha que ser como obrigação ele fazer isso. Tá? A primeira coisa que vocês tinham que perguntar é qual foi a última aprovação do professor. Tá? Tem muitos caras aí, com todo respeito, que fica vomitando que é o expert disso e daquilo, mas na hora de provar, passou num concurso tem 10 anos, 15 anos, sei lá, sabe quantos anos tem. Como é que, se ele se diz tão bom assim, por que ele não estuda para fazer uma prova de novo, hoje, que mudou, uma cacetada de coisa? Aí é mole. Falar que passou no concurso público de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, é fácil. Até de 5 anos atrás, já começa a desatualizar, porque muda o tempo todo. E vocês que estudam, vocês sabem o que eu estou falando. Então o profissional que se preze, ele tem que ter, culhão, tem que botar a cara para bater. Tem que sentar, a bunda lá e fazer a prova junto com o aluno. Entendeu? Não tem choro. Que aí é mole, né? Ficar de terno e gravata, falando bonito, né? E aí? Mas não tem metodologia de estudo, tá? Passou com mérito, bacana, sem discussão, não estou entrando no mérito, mas não sabe ensinar metodologia e, de certa forma, corre da raia, porque não está agarrado ali com o aluno, não está atualizado. Isso faz toda a diferença hoje. O estudo para concurso hoje profissionalizou demais, então necessariamente vocês precisam de um suporte completo, tá? E começa exatamente por quem está ali na frente te ensinando. Quem está confeccionando o material para você, acompanhando as tendências, potenciais que não vieram ainda, mas podem vir nas provas. É expertise, isso é tirocínio. Quanto mais você faz, mais sua mente abre. E são poucos profissionais no mercado que fazem isso hoje. E eu bato no peito, graças a Deus eu faço. E eu faço com paixão. Eu não faço isso para ficar me mostrando, para se passar por arrogante, pretensioso, não. Eu faço por respeito a cada um de vocês, que eu sei o que é estar do lado de lá, né? Onde vocês estão buscando, estudando. Eu respeito muito, muito isso. Bom, e o que eu fiz? Exatamente, o que eu fiz, a estratégia foi muito, muito tranquila. O edital codificado,
tá, que eu utilizei nas minhas aprovações e a metodologia que eu utilizei de revisões, resumos, tá, em relação aos ciclos, que eu criei isso, tá, desde 2008/2009. E, consequentemente, eu fiquei no corte do concurso, porque eu não fui disputar vaga para delegado da Polícia Federal, não. Eu fui acompanhar meus alunos, eu fui atualizar o meu método para agregar mais valor ao que eu ensino para vocês. Nós vamos lançar a turma para PRF, para agente da PF, para escrivão. Eu vou levar toda a minha experiência, tudo que deu certo para vocês. Nós vamos lançar uma turma específica para delegado da Polícia Federal. Tudo que eu aprendi, tudo que deu certo em todas as fases do concurso de delegado da Polícia Federal, eu vou compartilhar com meus alunos. Por quê? Porque eu passei por tudo. Não foi à toa. Exatamente para fazer essa diferença. Para abrir os olhos de vocês, para ter o direcionamento adequado. Não ficar perdido, não ficar perdendo tempo. Saber como vai estudar, qual vai ser exatamente a profundidade e, assim, vários outros detalhes. Quando eu vi que eu fiquei num corte, eu tirei 86 pontos, salvo engano 86 pontos, fiquei no corte. Eu fiquei, por fim, né, na chamada lá para a segunda turma, em 179 minha classificação. Foram 17 mil inscritos, estava uma média aí de 160 por vaga. Não era nem muito, mas assim, o nível da galera é muito alto. Só para vocês terem ideia, a nota que eu fiquei de corte foi 86 pontos. Se fosse o concurso de 2000, presta atenção nisso. Se fosse o concurso de 2013, eu com a minha nota, eu ficaria entre os 25 primeiros colocados. E olha que no concurso de 2013, na verdade, nós tivemos quase 46 mil inscritos. Olha como as coisas mudam. Acompanha o raciocínio, isso é muito importante. No concurso de delegado da Polícia Federal de 2013, nós tivemos mais de 42 mil inscritos. E a nota de corte na época foi 62 pontos para o mesmo número de vagas. Agora em 2018, tá, para mim é recente, outubro de 2018 que foi a prova e depois, o concurso ele foi homologado ali em maio, se eu não me engano, de 2019. O corte foi 86 pontos, para você ficar em 179. É óbvio que tem uma galera para trás, vai até 208, 207 colegas. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte, eu estudei 42 dias pelo meu método, que eu estudei, tá, em todas as minhas 10 aprovações. Eu desenvolvi esse método aqui, ó, da minha cabeça. Não foi assistindo aula em YouTube, não. Tá? Desde 2000 eu já sentava e estudava para concurso público. Minhas aprovações começaram a aparecer em 2008/2009 e aí eu consegui, com a graça de Deus, chegar onde eu cheguei. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, que é muito interessante? No geral, se não, eu estou sendo muito sincero, se não fosse a metodologia de estudos que eu criei e aprimorei, eu não teria passado em um concurso até hoje. Eu respeito quem passa em concurso público estudando tradicionalmente. Tá? Assim, eu fico admirado. Com certeza, essa pessoa, ou ela é excepcional, um gênio, muito inteligente, privilegiado. Não é o meu caso. Não foi. Eu não conseguia passar, eu já estava acumulando várias reprovações. E aí, para eu conseguir buscar uma forma de alcançar aquele meu desejo de ser aprovado, de sair daquela dificuldade que eu também passava financeiramente, nome no SPC, no Serasa, eu comecei a desenvolver meu método a partir aproximadamente de 2007. Tá? Efetivamente, ele foi embrionado, ainda que eu já estudasse desde 2000, mas sempre estudando errado. Ficava cansado, estressado. Tradicionalmente eu não conseguia. Assistia vídeo, tentava escrever tudo. Quando eu via o meu tempo de estudo já tinha acabado, aquilo me fazia muito mal. Vivia, me achando inferior às outras pessoas, andava de cabeça baixa. Mas a bênção de Deus, eu comecei a desenvolver meu método, mas depois de ter sofrido tanto e
quase que eu estava desistindo de estudar para concurso público. Sabe aquela metáfora que fala, olha, foi salvo pelo gongo. Foi o meu caso. Aquele cara que está lutando, está apanhando. Ele está quase batendo para a luta encerrar. Suou o gongo. Acabou a luta, ele vai lá, vai lavar, vai pegar energia de novo, vai voltar para a porrada. Foi o meu caso. Eu estava quase parando de estudar para concurso público. Foi assim, no limite. Eu aproveitei aquele meu sofrimento e comecei a fazer meu inventário, comecei a identificar minhas vulnerabilidades e aí eu comecei efetivamente a criar o meu método em 2007. Tudo isso que vocês veem aí no mercado, eu falo de coração, tudo que vocês veem de revisão de ciclo, né? Essa retroalimentação, caderno de questões erradas, eu trouxe isso lá de trás. Eu não me preocupo, né? A galera vai copiando e a gente vai melhorando, agregando mais valor para vocês. Por quê? Né? A gente continua estudando, pesquisando as bancas e sempre trazendo algo atualizado para fazer a diferença. Consequentemente, eu fiz com que isso se tornasse a realidade na vida de outras pessoas também. Não funciona só para mim. Eu tenho vários alunos em várias turmas que são provas vivas disso, que conseguiram aprender a estudar com qualidade, com metodologia e, como consequência natural, as respectivas técnicas. E assim, tradicionalmente, eu não conseguiria passar em um concurso. Não digo que, né, me consideraria um burro, não. Ou um asno, um incipiente, não. É a minha limitação, porque eu não conseguia conciliar o tempo que, no geral, eu tinha para estudar, trabalhando, sempre ocupado, eu sempre tive pouco tempo para estudar, com a forma de estudos, de vídeo, muita apostila, pouco exercício, sem direcionamento nenhum, não sabia nem o que era isso. Eu estudava o edital de cabo a rabo, como um doido. Imagina, você que quer passar para delegado da Polícia Federal, por exemplo, ou você que quer passar para agente da PF ou PRF, e estudar o edital de ponta a ponta. Nem se fosse hoje, se eu fosse fazer isso, estudar todo o conteúdo do edital, tá, de DPF, nunca que eu conseguiria passar no concurso com 42 dias. Isso é impossível. Então você que está viciado, tá, que você está vendado, na verdade, você está com os olhos vendados para o estudo tradicional, você acha que eu posso estar contando uma mentira. Mas você pode pesquisar, vai lá no site da CESP, vai no Diário Oficial da União, tá lá, minha aprovação. Eu não seria leviano e nem burro para fazer uma afirmação hoje numa rede social, né, algo que não seja verdade. Minha vida é um livro aberto. Como que eu conseguiria hoje passar num concurso dessa monta com 40 dias de estudo, disputando aí com quase 20 mil pessoas? Não teria como. Então assim, eu percebi que tradicionalmente eu não conseguiria passar. E eu tive que, para realizar meu sonho e sair daquela dificuldade, criar o meu método. E Deus me abençoou, eu consegui realmente criar. E aí eu percebi que realmente eu teria uma chance. E surgiu o primeiro resultado em 2008, na aprovação de investigador. E de lá para cá eu passei em vários concursos, totalizando 10 concursos, o último para delegado da Polícia Federal. Passei em toda a primeira etapa, exatamente com a metodologia. Então assim, eu não estou aqui para ficar fazendo propaganda do curso que a gente vai lançar. Não, o que eu não posso é deixar de falar a verdade. Não foi tradicionalmente que eu consegui estudar e passar nesse período de 40 dias. Ainda que eu tivesse toda a bagagem, ainda que eu tenha uma realidade, você tenha outra, mas se eu estudasse tradicionalmente, o pouco tempo que eu tinha, 2 horas em média diária, jamais eu conseguiria fazer uma preparação sólida para conseguir a aprovação. E lembrando, tá, que verdade tem que ser dita. Eu estava sem estudar aproximadamente 1 ano a 1 ano e meio quando eu comecei a estudar para delegado da Polícia Federal. Eu só estava ali antenado com a disciplina que é da minha cadeira. Em tese, a parte de penal, alguns pontos e legislações extravagantes. Você não acha
que delegado de polícia fica, né, carregando o código na cabeça, as jurisprudências, né, na cabeça, que você está enganado. Tem vários crimes que se repetem, como tráfico, furto, posse, porte ilegal de arma de fogo, e isso não cai em regra, na prática, em prova não. E como professor também, você tem algumas disciplinas. Aí, então eu estava assim, sem estudar conteúdo jurídico, há aproximadamente um ano e 3, 4 meses, certo? Mas sempre atualizado em relação à pesquisa das bancas, vendo as provas dos concursos, isso sempre, ensinando metodologia para os meus alunos, mas sem dúvida, você estudar com qualidade, estudar com metodologia, você estudar dentro de um planejamento estratégico com os assuntos direcionados, é outra realidade, não tem nem, é covardia você comparar. Tá? Quem está estudando lá no peito e na raça, tradicionalmente, cegamente, com quem estuda com metodologia. Você ganha qualidade nos estudos, você ganha maturidade muito mais rápido. Você consegue efetivamente fazer a organização dos seus estudos, as revisões como devem ser feitas. Assim, é outro nível de qualidade. Então foi o que efetivamente me propiciou que eu conseguisse, nesse curto período de tempo, tá? Como eu já repeti, uma média de 42 dias, estudando só 2 horas diárias, ser aprovado, ainda que no corte, 86 pontos, para delegado da Polícia Federal. Então, assim, isso faz muita diferença. Tá? Você que está fazendo aí o seu planejamento, você que anseia entrar para a Polícia Federal, você precisa entender a diferença do estudo convencional, tá? Do estudo tradicional que a gente aprende a nossa vida toda, desde a escolinha, até na faculdade, até nos grandes cursos, para o estudo direcionado, o estudo metodológico, com técnica de controle emocional, técnica de controle, de organização, planejamento de estudos, de controle de metas, de estudos a serem diárias, de revisões. Aí quando eu falo revisão, eu trabalho com 4 técnicas de revisão. A imediata, a revisão meio a meio, que eu chamo também de TMM, a revisão bumerangue curta e a bumerangue mais longa. Não dá para explicar aqui agora, mas são técnicas que fazem a diferença nos estudos, porque você nunca aprendeu isso, meu filho, tá? Você acha que sabe estudar, mas tradicionalmente pode até ser. Agora, metodologicamente, é outra diferença. Todos os nossos alunos que chegam para estudar com a gente, tá? Das nossas turmas, no geral, eles ficam assustados. Por quê? Tem que mudar uma pancada de coisa, tem que desconstruir um monte de coisa, vários vícios, vários hábitos ruins, afastar os ladrões de tempo, certo? Que são alguns materiais extensos. Assim, é complicado. Mas fica aí, tá? O meu testemunho hoje, na nossa primeira live, desse desafio maravilhoso que nós teremos num período de 21 dias. Amanhã a gente vai compartilhar o calendário para que você tenha noção das datas da live, consiga se organizar, e os temas. Vai ser bem bacana, vai ser focado no concurso para a Polícia Federal. Eu, no geral, vou falar todos os detalhes que, de certa forma, colaborou para a minha aprovação. Vou falar sobre cada fase, prova objetiva, prova discursiva, peça, tá? A parte do teste psicológico, teste de aptidão física, até chegar lá na parte do exame médico. E pelo incrível que pareça, muitos não sabem, no exame médico, eu cheguei a ser reprovado, fui considerado preliminarmente inapto, e depois, num recurso administrativo, tá, com os laudos dos especialistas, eu fui considerado apto. Então foi até o final do concurso. Aí depois, assim, eu vou contar detalhadamente o que aconteceu. Nada vai ficar para trás. Eu quero agregar o máximo de valor, o máximo possível, para a sua jornada que sonha, que anseia em trabalhar na Polícia Federal. Sem dúvida, é uma instituição honrosa e vai ser o seu mérito você chegar lá, e com certeza você vai chegar, eu creio nisso, tá bom? Vou encerrar a live por hoje, tá? O tema é só para a gente apresentar os 21 dias de desafio. A próxima live eu já vou aprofundar um pouco mais em relação a algumas estratégias
específicas que eu utilizei para a prova objetiva. Muito interessante. Show de bola. Um forte abraço, uma boa noite para todos vocês. Se você gostou desse vídeo, gostou do vídeo, compartilha. Joga like para cima antes de eu encerrar. Compartilha o vídeo e eu te espero no próximo desafio. Fui!